Oi, gente, nós somos do Voz de Vênus. Meu nome é Lara Meu nome é Natália. e hoje nós vamos entrevistar a Chan, que é uma cantora de Curitiba. Oi, Chan, tudo bem? Oi, Lara. Oi, Natália. Tudo bem? E vocês? Tudo bem Tudo. também. Como se iniciou sua carreira musical? No começo, assim, eu era aquela criança chata depois do culto da igreja que ia nos instrumentos, ficar batendo lá, bateria e essas coisas, assim. E daí a minha avó me colocou numa aula de violão. E daí, tipo, eu iniciei meu caminho, assim, por manipular instrumentos. E depois de um tempo, assim, por muito tempo, começou a questão de criar as coisas, né? Tipo, usar essas ferramentas para criar música e não só para repetir um hino, um louvor, sei lá. Entendi. E você compõe suas próprias músicas ou você só interpreta? Então, eu componho elas porque sei lá, sou compositora e a minha mente consegue acessar esses meios e encontrar melodias legais em algum lugar, assim, que eu tava cantando e sei lá, e daí veio e associar isso com uma letra. Mas assim, eu curto muito interpretar também, porque daí é uma outra vibe, né? Uhum. Você cantar uma música que não é sua, eu acho bonito também porque compor é uma coisa, é um trabalho, assim, é tipo pesado, você se deixa ali meio vulnerável, você precisa tirar pedaços de você para compor. Quando alguém já tirou pedaços de si e só você tá cantando aquilo, assim, é mais fácil, assim. Mas normalmente eu curto cantar as minhas músicas mesmo. E como que funciona esse processo criativo para suas composições? Então é muito tentativa e erro, assim, sabe? Eu se for ver ali no meu HD, tem muita música, assim, tem muito riffzinho que eu gravei no celular, tem coisas que eu gravei mesmo num programa de edição de música assim mais profissional e mesmo assim não ficou legal e tal. Eu acho que sei lá, eu tenho que estar num momento assim que eu esqueci que eu tô fazendo música, eu tô tipo só com o instrumento ali jogada no sofá, sei lá. E daí vem uma frase ou uma melodia, assim, e daí eu acho que é muito a questão de associar essas duas coisas, assim. Mas é bem relativo, assim, porque às vezes eu ouço o barulho de trem, sei lá, e daí, tipo, o barulho do trem junto com a batida do martelo, na minha cabeça, eu entendo o tom dessas coisas, assim, e daí fez uma melodia que eu somo uma outra nota aqui na minha cabeça, e daí vira uma coisa, sabe? É bem caótico, assim, Legal. na real, a composição. E você toca quais instrumentos? Eu comecei tocando violão, assim, depois eu fui pra guitarra, toco baixo, daí hoje eu sou meio piada da guitarra, assim, não curto mais tanto tocar guitarra. E daí eu tô mais em síntese, assim, tocando controladores e synths, essas coisas, assim. Mas eu acho que uma vez que você entendeu a teoria musical, é só você aplicar aos outros instrumentos. E toca um, toca os outros também, eu acredito, assim. Uhum. E qual que é o estilo que você mais se identifica? Estilo musical. É, Então, eu acho que no começo, assim, eu definia mais as coisas, assim. Antes eu falava que eu era roqueira, depois falava que era metaleira, depois a hardcorezinha, emo, todas essas coisas, assim. Passei por todos esses lugares e nesses momentos eu era muito religiosa, assim, no sentido de é só isso que eu escuto, é só isso que eu faço, é só isso que eu sou. E hoje em dia, assim, eu vejo que, poxa, na real, assim, eu curto o que me toca, sabe? E daí, por exemplo, eu amo a Marília Mendonça, eu curto um pagode, curto muito o emo, curto de tudo, na real, assim, se a música me tocar, tanto em relação à letra, quanto à melodia, e também em relação a quem é a pessoa que está fazendo a música, se alguma dessas três variações me tocar, eu vou gostar dessa música, esse estilo vai ser para mim bem quisto. Então, hoje em dia, eu tento, não que eu tento, mas sem querer aconteceu de eu ficar mais livre, assim, em relação a estilos, assim. Acho que o meu álbum
próximo álbum ele vai vir misturado com um monte de coisa, assim. E é o que eu sou, assim, um monte de coisa. Mais eclético, né? Nossa, fechou. É, E sobre suas inspirações musicais, quais que são os artistas que mais te inspiraram e que te inspiram atualmente? nossa, teve bastante gente, assim, que eu já quis ser, sabe? Que eu já quis ter feito aquilo e alguns heróis morreram, outros não morreram, assim. E todo dia tem alguns heróis novos, assim. Mas, poxa, eu acho que hoje eu tô ouvindo bastante a Urias, que é uma mina trans, assim como eu, assim, que eu curto muito o som dela, o que ela tá fazendo. Eu ouço muito Dua Lipa, eu ouço muito tantos artistas, São né? muitos, né? É, E sobre a representatividade, como você enxerga a presença das mulheres trans no mercado musical? eu acho que num primeiro passo, assim, é, a representatividade das minas trans na música, assim, ela é muito pautada no corpo das minas, assim. E hoje devagarinho, assim, eu tô vendo uns novos nomes, assim, de produtoras, sabe? Tipo, tem a Malca, que é a mina que toca com a MC Tá, tem a Natália, que é a guitarrista da Letrux, que ela é produtora também. São minas trans que elas se desassociam um pouco da ideia do corpo, sabe? E não é que é um problema e tal, eu também curto muito exibir meu corpo e não sei o que, fazer poses e tal, mas eu acho que vira um problema quando isso é a única característica da coisa, assim. Então, quando eu vejo, por exemplo, minas trans que são produtoras, que elas são instrumentistas e elas fogem um pouco disso, eu acho que naturaliza mais a questão da mina trans que, tipo, só faz som, assim, ela não precisa exibir o corpo dela e tal. Nada contra as minas que exibem, porque eu exibo também, mas isso não deve ser uma Não pode característica final. sobressair, né, sobre o trabalho. E daí eu percebo que isso acaba sobressaindo um pouco, assim. Mas tá, é um problema que a gente tem que passar por cima, né? Mas, assim, eu acho que hoje tem muito mais representatividade, tanto nacional quanto gringa, assim, de minas trans fazendo som. Acho que homens trans fazendo som, assim, é menor a representatividade, conheço menos, assim, mas conheço alguns, assim. Então, eu acho que assim como a visibilidade das pessoas trans ela está acontecendo em todas as áreas, no sentido de a gente ter mais força para sair do armário, para vestir o que a gente quer vestir, ser quem a gente quer ser, isso acaba indiretamente acontecendo na música também. Então, acho que é uma questão de tempo, assim, para que a representatividade das minas trans, por exemplo, das pessoas trans na música, ela seja indiferente, sabe? Uhum. E qual que é a importância dessa representatividade? Eu acho que é muito importante a representatividade, porque tem muitas pessoas que estão se descobrindo e estão num momento da vida assim que elas nem sabem o que elas são. E eu acho que quando você vê alguém que é o que você quer ser, é mais fácil para você, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, por exemplo, a Mel da banda War fazendo som, um som massa, um som muito foda, eu pensei, nossa, que foda, dá pra ser trans e dá pra fazer música, dá pra ser assim, dá pra fazer essas coisas. Eu acho que a questão da representatividade, ela funciona em todas as esferas de minorias, entre aspas, assim, tanto para pessoas negras, quanto para mulheres, quanto para pessoas trans, assim. Eu acho que é muito importante você se ver num lugar para você ver que você pode chegar lá e tal. Se tem alguém parecido com você, você vai, né? Você não tá desbravando um mato, assim. E onde você costuma se apresentar? Existem muitas barreiras para o ingresso de mulheres trans nesses espaços? Então, eu normalmente, agora que eu tô começando
agora, né, pré-quarentena, eu tava começando a pré-produzir alguns shows, assim, para sair fazer o som das minhas músicas mesmo, mas daí aconteceu essa situação, assim, e daí, antes disso, eu acompanho algumas bandas, eu toco com algumas bandas como guitarrista ou tecladista, assim, tecladista resumindo porcamente, assim. Então, quando eu tava tocando num lugar, eu não tava como chão, eu tava como uma banda lá. Eu tava inserida no meio de algumas pessoas. Então, de certa maneira, assim, não foi um problema, assim, eu ser trans nesse sentido, porque eu não era a figura principal, éramos todos figura principal, assim. Agora que eu vou começar a fazer meus shows, que eu tô começando a me jogar como nessa carreira solo, entre aspas, assim, eu acredito que vai acontecer essas situações, assim. Tomara que não rolem, mas com certeza vão rolar. Você conhece outros artistas trans, assim, que perto? Sim, conheço bastante, várias amigas, alguns amigos trans, assim, também fazem som ou estão em alguma espécie da arte, assim. Tem bastante, eu acho que tem bastante, mas não com muito trabalho feito, assim, normalmente são pessoas que estão começando também, Uhum. ou que tem um trabalho, assim, que não é uma discografia, sabe? Tipo, um álbum, um EP, alguma coisa assim, mas um pouco menos cheia, assim. E falando sobre EPs, álbuns, eu vi que você já tem alguns lançados no seu canal do YouTube, e você falou assim que pretende lançar um. E eu gostaria de saber como que funcionou o processo da produção, qual que foi o conceito, como que foi a experiência e falar sobre o que você vai lançar. Tá, eu vou falar sobre esses 3 álbuns que eu já lancei enquanto Chan. E não são os únicos álbuns que eu participei, eu já participei de outros álbuns, de outros projetos e tal, antes. Mas esses são sons que eu realmente fiz sozinha e tentando construir uma narrativa original e minha, assim. O primeiro álbum que eu lancei é um álbum chamado Soundtrack for Disastrous Days. E esse álbum é um álbum bem experimentalzão, assim, ele é meio noise, ele tem bastante improviso, eu tava com um sintetizador muito foda nessa época, que é aquele Nord, um vermelhão, assim, grandão, e fiz muitas experimentações nesse sintetizador que estão nesse álbum, assim, tem os momentos de pura catástrofe, caos e barulhagem, e tem os momentos assim de paz e calmaria, bonança. E eu acho que o segundo álbum, o Qualquer Coisa Foi um Prazer, ele tem um pouco disso também, assim, dessa experimentação, só que ele tem mais ambiência. Eu já estava num outro momento de experimentar, assim, eu já estava criando mais texturas que entrassem no ouvido sem rasgar, sabe? Acho que esse primeiro álbum era mais eu querendo gritar, o segundo já é uma coisa eu querendo falar uma frase com impacto, assim, do que gritos, assim. E o último álbum, o que se chama Coração Gelado, ele já é um mix tudo isso, dos 2 álbuns primeiros com um novo momento meu, assim, que é um momento mais pop, que eu queria fazer músicas para minha mãe ouvir, assim. Então, o Coração Gelado, que é esse último álbum que eu lancei, é um álbum bem mais pop, mais lo-fi, assim, mas que tem canção e ainda tem alguma ambiência, alguma experimentação, mas está num lugar muito mais de experimentar dentro de ambientes e sons familiares e agradáveis do que uma explosão sonora, assim, do que eram os outros álbuns. E eu acho que Coração Gelado é o álbum que eu mais gosto desses. Tem um visual álbum também do Coração Gelado no YouTube, são os 24 minutos do álbum com umas imagens 3D rolando bem bonitas que eu fiz, assim. E eu acho que esse álbum é o que eu mais gosto porque ele é muito mais honesto, assim, e, tipo,
mais sou eu olhando para dentro de mim, assim, do que eu querendo causar, sabe? Que é mais os primeiros álbuns. E daí eu ainda não tô com uma previsão. Eu tô trabalhando num álbum novo chamado Chantanás, mas ele ainda tá numa fase bem embrionária, assim. Agora eu tô trampando em alguns singles. Eu lancei há algum tempo atrás um single chamado Se Eu Pudesse, que é um feat com o Machado. O Machado é um integrante da banda Tuyo. E ele produziu comigo esse som. E foi um primeiro passo, assim, em relação a construção de um som mais fino, mais hi-fi, mais profissional, assim. E tem um clipe também muito foda, muito bonito lá no YouTube da Se Eu Pudesse. Depois desse single, eu lancei um single pela Salamandra Rádio chamado Não Importa, que é uma música de um minuto, assim, mais ou menos. E agora eu tô trabalhando num outro single chamado Tchau, que é um feat com o Machado também, e que tá pra sair aí em breve. A gente tá ainda na pré e a gente quer lançar isso dentro dos próximos 2 meses, não sei. Tem alguns feats que estão para acontecer com outros artistas assim, só que ainda não tem nada muito certo, então não vou falar, mas fiquem atentas e espero ter de alguma maneira mostrado um caminho que eu percorri para que outras mulheres como nós possamos enxergar mais gente como a gente fazendo as coisas, e para que não seja toda a vivência seja você ter que inventar a roda do zero. Eu acredito muito na força de todas nós. Vamos lá. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu, Chan, pela entrevista, pela disponibilidade. A gente gostou muito. Ah, beleza. Obrigado a vocês aí por abrir esse espaço e continue com o trampo de vocês para sempre aí.